Fala, fala, galerinha! Olha eu aqui de novo com conteúdo complementar e aquele que eu gosto, né? Como um bom professor, né? É claro que eu acho que assim, às vezes a gente fica olhando, fazendo, passo a passo e tudo mais, mas na hora que vai executar a gente tem vontade de largar o pincel, sair correndo e sair chorando e falando, eu não nasci para isso, eu não consigo, mas ó, calma, calma, calma. Aqui no Instituto Embeleze a gente traz metodologia para você. E a gente tem uma metodologia muito utilizada até por profissionais que já estão aí no mercado do trabalho para chegar, criar, variar e aperfeiçoar sempre a sua técnica, né? E sempre tudo isso com a sua visão psicomotora. É o cérebro que manda, é a mão, é o desenho que obedece. Então, para você que tem visto todo esse conteúdo e ainda tem dificuldade em efeitos, em esfumado, Diogo vem trazendo muita técnica que vai deixar você, ó, craque no esfumado. Vambora de aulão? É com você, Diogo Rogério. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer o quê? Conteúdo complementar de maquiagem. Então, todas as quartas-feiras nós temos encontro marcado aqui nesse canal com vocês para poder trazer um pouquinho de técnica, trazer um pouquinho de criatividade e de propostas que vocês possam utilizar aí do outro lado. Meu nome é Diogo Rogério, eu sou maquiador profissional aqui do Instituto Embeleze. E aí, venho com essa proposta aí, ó, semanalmente, trazendo coisas diferentes. A gente já trabalhou com muita coisa aqui, vários conteúdos. Então, para você que está começando dentro desse universo da maquiagem, ou para você que deseja iniciar, cara, já é uma porta gigante aberta para você poder estar utilizando. Nós temos aí dois caminhos para vocês assistirem. Um é o meu instituto, que é o aplicativo aí do Instituto Embeleze. Então você que é aluno ou você que deseja ser aluno, você vai ter uma plataforma exclusiva na qual você vai assistir todos os vídeos que nós já temos disponíveis. Isso vai complementar o curso que você vai fazer presencialmente e ainda vai ter o quê? Horas complementares no seu certificado. Então, querendo ou não, é só benefício para vocês. Caso você ainda não seja aluno do Instituto Embeleze, quer conhecer o nosso trabalho, quer ver um pouquinho aí do que você tem dentro desse universo, tem esse nosso canal também no YouTube para vocês assistirem essas aulas semanalmente também. Então, compartilhe com seus amigos. Se vocês querem aí aumentar ainda mais e ter muito mais conteúdo para vocês, vocês podem também nos ajudar divulgando bastante. Quanto mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e quanto mais pessoas aproveitarem esse conteúdo que é totalmente gratuito, a cada aula tem algo diferente para vocês crescerem profissionalmente e também pegar várias dicas aí, ó, para vocês se tratarem, né, se maquiarem e ficarem cada dia mais belas, tá? Hoje eu vou trazer uma proposta super bacana, é algo que eu amo de paixão e eu falo que é mega essencial. Para quem está começando, para quem já é profissional, precisa trabalhar o que a gente chama de croquis, o nosso face chart. Então, vou trabalhar uma técnica que é voltada para um smoke eyes, é um olho esfumado com uma base preta, e aí nós vamos trabalhar nesse face chart para depois, posteriormente, a gente também fazer a aplicação desse face chart para uma modelo normal. Para quem ainda não conhece o que é o face chart, isso daqui, ó, é um face chart, tá? No qual nós temos uma base de um rosto, onde nós vamos vir fazendo a aplicação de maquiagem. Esse trabalho aqui, ó, esse documento vocês encontram na plataforma do meu instituto. Vocês podem baixar e imprimir num papel que seja com uma gramatura mais grossa para a gente poder fazer a nossa aula de hoje. Caso você está chegando agora, não consegue entrar no meu instituto nem nada, você pode desenhar a base desse rosto ou qualquer coisa, se tiver a necessidade de não conseguir em lugar nenhum, entra aí na nossa rede social, vou deixar aqui, ó, embaixo o Instagram, meu Instagram, você pode mandar uma mensagem no direct que eu mando para você também, para você aproveitar e fazer a nossa aula trabalhando esse conteúdo, tá bom? Então, bora lá para a aula de hoje. Então aqui, pessoal, para começar,
Já tô aqui, ó, com o meu face chart já impresso. Eu tô utilizando ele num papel Canson. Ele tem mais ou menos 180 miligramas, então é um papel que ele é um pouquinho mais grossinho e como ele é mais grosso, ele também é um pouco mais poroso. Isso facilita bastante para a gente poder trabalhar e ter aderência do produto. Caso vocês não tenham aí esse papel, vocês podem fazer também na parte da sulfite, que também dá super certo. A diferença é que o sulfite, por ser mais fino, menos poroso, ele adere menos às tonalidades do que nós vamos fazer de aplicação aqui, tá? Para começar, eu vou utilizar essa palheta aqui, ó. É a palheta da Easy. Essa daqui é da linha da Arela Makeup. Então, ó, eu vou utilizar essa base dos marrons. Para fazer a ideia do smoke, o smoke, essa maquiagem, ela requer uma base. Vocês podem trabalhar com a base que vocês preferirem aí. O padrão, o clássico, é uma base de marrom. Porque o preto, se eu faço a aplicação somente do preto, muitas vezes ele vai ficar mais acinzentado. E aí você fica com aquele olho mais de panda, né? Que a gente fala, a gente brinca bastante do olhinho de panda. Então, um cuidado que a gente tem para fazer essa base do smoking é fazer uma base antes, tendo uma tonalidade neutra aí. Aí vocês podem utilizar azul, vocês podem fazer em verde, pode fazer em rosa. Vocês têm várias variações que vocês podem estar utilizando, tá? Para começar, pela região da base dos olhos, eu vou começar trabalhando com uma tonalidade aqui, ó, desse marrom mais claro. Então, ó, na base do côncavo aqui, ó, eu vou vir trabalhando, depositando, ó. Venho depositando primeiro e depois eu venho esfumando. E venho esfumando a base do meu côncavo aqui, ó. Percebam que aqui, ó, tá essa névoa de produto. Uma coisa que vocês não podem fazer de forma alguma é assoprar. Se vocês assoprarem esse desenho, as gotículas de saliva vai ficar aqui, ó, no entorno, e na hora que vocês trabalharem com pó, ele vai acabar sujando aí o desenho. Então utiliza um pincel fofinho ou utiliza um pincel leque para poder vir fazendo a limpeza desse pó que cai extra, tá? Então aqui, ó, na região do côncavo, marquei. E aqui eu tô vindo esfumando a base do meu marrom. Eu já não peguei mais produto, ó. Só o que tem já na folha e o que está no meu pincel. Eu venho esfumando o côncavo aqui do meu olho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, venho depositando no côncavo. E aí venho esfumando levemente, só para ter a marcação. Vou tirar o excesso. E aí venho esfumando esse côncavo aqui, ó. Venho trabalhando, ó, com pincelada arredondada, ó. Já não coloco mais
produto nenhum. Só trabalho com o que já está no meu pincel e o que está na folha. Eu gosto de já vir puxando aqui, ó, a base desse marrom para a parte inferior aqui, ó, onde nós temos a parte dos cílios. Eu vou voltar com um pouco mais dessa base desse marrom que nós usamos, um pouquinho mais aqui embaixo, ó, da parte da pálpebra. Venho depositando e esfumando para deixar essa base aqui, ó, um pouco mais escura. Aqui na parte embaixo, inferior aqui, ó, dos cílios. Vou tirar o excesso. Vocês podem utilizar, sempre mantenha com vocês um guardanapo, um pedaço de papel. Vocês possam estar tirando o excesso. Ó, tira o excesso e venha esfumando. Feita essa aplicação, eu vou vir agora com outro pincel. Vou utilizar esse pincel aqui de esfumar e eu quero trabalhar com uma tonalidade de um laranja. Então vou pegar um pouquinho desse laranja, vou tirar o excesso aqui, ó, e vou vir na base do meu côncavo aqui, ó, e vou trazer esse esfumado bem leve com a base desse laranja, para a gente trazer o quê? Acender um pouquinho a base dessa sombra. Então, ó, vem trazendo bem na junção do côncavo com a pálpebra superior aqui, ó. Um pouco desse laranja e vem esfumando. Cuidado com o excesso. Então percebam que eu venho aqui, ó, tirando o excesso e eu estou utilizando um pincel de esfumar maior para a gente ter essa difusão mais fácil sem essas marcações e bem leve. Então, ó, continuando aqui, ó, uma das coisas principais para essa maquiagem é vocês terem paciência de vir fazendo estrutura de camada, tá? A base do smoking, ela é muito complexa em sua técnica, porque o preto, esfumar um preto, ele é bem complicado e dependendo do fundo que você fizer, a base do esfumado do preto pode criar uma dificuldade maior aí de aplicação. Então precisa ter um cuidado também e uma ótima preparação desse fundo aqui, ó, pra gente conseguir ter aquele degradê bem bonito de smoking, realmente, que parece que é uma fumaça preta subindo aqui, ó. Feita essa base aqui, ó, esfumando bem, percebam que já com a base do laranja e com a base do marrom, ele já deu uma esquentada a mais. Eu vou utilizar aqui, ó, dessa palheta aqui,
essa outra tonalidade, ó, que já é esse marrom mais queimado, mais escuro, é um terra queimada. Vou vir depositando, tiro o excesso de pó, vou vir depositando aqui, ó, na pálpebra móvel. Ó, faço o depósito. Fiz a base do depósito, vou tirar o excesso aqui, ó, do pincel nesse papel e aí começo esfumando a borda. Ó, venho esfumando a borda, vou tirar esse excesso de sombra que tá aqui, ó, sem assoprar, bem leve também. Cuidado para não arrastar a sombra e criar uma mancha, uma marcação. Venho limpando, tirando mais o excesso e venho esfumando aqui para fora, ó. Vou voltar com aquele outro pincel de esfumar para poder difundir bem, ó, as cores aqui. Agora nós vamos começar a entrar com a base do preto para começar esse esfumado aqui nessa parte superior. Eu vou utilizar um pouquinho do BT Velvet para poder vir começar fazendo esse esfumado. Eu vou aplicar ele com um pincelzinho chanfrado aqui, ó. Vou vir fazendo a aplicação. Vocês podem estar utilizando o BT Velvet, vocês podem utilizar um delineador em gel, vocês podem utilizar lápis preto para poder vir fazer a base dessa técnica. Então tem várias formas de se fazer esse conteúdo aqui, ó. Então, ó, vou aplicar na base dos cílios e na parte central aqui, ó. E vou começar a esfumar esse preto com um pincelzinho menor. Então, ó, aqui como é papel, vocês vão vindo com cuidado, porque vocês estão utilizando um produto que é líquido e o papel acaba absorvendo. É um pouquinho diferente do que seria na pálpebra de verdade. Então, o cuidado precisa ser redobrado aqui, ó. Então, utilizei um pouquinho do BT Velvet e aí venho esfumando ele antes que ele comece a secar bem aqui, ó. E aí venho trazendo para minha pálpebra e vou subindo levemente a base desse esfumado, ó. O bacana de já fazer a base do fundo é que vocês já vão ter mais ou menos um limite da onde vocês vão vir trabalhando com a base do preto, para evitar aquele famoso olho de panda, onde a gente acaba subindo demais o esfumado do preto, cobrindo a base do côncavo e tudo mais, e quase chegando já nas sobrancelhas aí da nossa modelo. Então, ó, percebam que vocês conseguem vir esfumando muito bem, ó, toda a base do preto, só utilizando a base do BT Velvet ainda. Então é um trabalho super bacana que vocês podem praticar bastante. É um desafio para quem está começando aí, mas é um exercício muito bacana para vocês praticarem os esfumados de vocês.
Feita essa aplicação, eu vou voltar aqui, ó, com um pouco daquele terra queimada, daquela sombra que nós usamos anteriormente. Então, na junção aqui, ó, entre o preto e o marrom da parte posterior, eu trago aqui de volta e venho esfumando. Tira o excesso de pó sem assoprar com o pincel. Cuidado sempre, porque a gente acaba ficando distraído quando está fazendo esse croquis e vê um pozinho e já quer assoprar. Cuidado com isso, que isso aqui pode estragar o trabalho de vocês. Eu sei que vocês ficam tentados, não aguenta ver um pozinho no papel que já quer assoprar. Mas aqui nesse caso não pode. Volto com o meu pincel de esfumar da parte superior e venho dando acabamento aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou utilizar o BT Velvet. Esfumando. Uma coisa também que vocês precisam tomar bastante cuidado, e a gente vai aprendendo com os erros, é os dedos. Cuidado para colocar os dedos aqui, ó, no seu desenho. Se você, que nem eu utilizo bastante o meu mindinho, até esqueci o nome do dedo, o mindinho, para poder fazer um apoio. Então, cuidado para não fazer isso dentro do desenho, porque como a gente vai suando e vai soltando uma oleosidade, essa oleosidade acaba marcando no papel. Aí, se vocês aplicam, por exemplo, um pó para fazer a pele e tudo mais, acaba ficando marcada aquela digital. Então, cuidado com isso também. Vocês podem estar utilizando para evitar essas marcações, é que aqui eu estou utilizando ele em pé. Se eu estivesse utilizando ele deitado, vocês podem utilizar uma folha sulfite ou qualquer folha para criar um apoio e evitar que ele suje, tá bom? Vem esfumando. Se precisar, ó, pega um pouquinho do BT, traz ele aqui de volta e vem esfumando, ó.
Aqui para a parte inferior, onde nós temos também a base dos cílios, eu vou trabalhar levemente um pouco desse esfumado também. Então, ó, eu vou vir aplicando aqui, ó, na parte inferior. Um pouquinho e vou esfumar para baixo também, ó. Porque aqui já vai ser uma base para os nossos cílios também. Vou utilizar um pouquinho do marrom. Fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui embaixo, ó, vocês veem que eu não me preocupo muito, ó, se vai manchar um pouquinho mais ou não, porque aqui é onde vai vir a base dos cílios. Aqui é só para os cílios já terem um fundo também. Feita essa base aqui, eu vou entrar agora com uma sombra preta. Vou utilizar essa sombra aqui black da linha da Avon. Ele é ela tem uma textura bem aveludada que eu curto bastante. Então aplico na parte central. Por cima do BT. Vou deixar aplicado na parte central primeiro, antes de começar a esfumar. E aqui já vai uma outra dica. Um cuidado que a gente precisa ter. Quando estiver utilizando essa maquiagem aqui, por exemplo, e for fazer numa modelo de verdade, cuidados que a gente precisa ter. Se fizer a estrutura da pele antes, precisa fazer uma camada de pó na parte inferior para que os resíduos de preto, de marrom que caiam dessa superfície, que caiam sobre a pele, não pigmente ela. Porque o preto ele acaba trazendo vários pontinhos de pigmento que na hora que você vai limpar aqui, ele acaba acinzentando a parte inferior. Então essa técnica é bacana vocês fazerem, por exemplo, a região dos olhos primeiro e depois fazer a estrutura da pele. Mas caso goste de fazer a preparação de pele primeiro, é só tomar um cuidado para evitar que a suje depois posteriormente, tá? Trabalhar com sombra preta, vocês precisam ter um cuidado muito grande. Então aqui, ó, começo esfumando a base do preto. Vocês podem voltar com aquele outro pincel
voltar com a base, um pouquinho da base do marrom. O legal é que vocês podem aproveitar essa base desse marrom para a têmpora de vocês. Traz um efeito bem bacana. E sem esquecer de trabalhar também um pouco do laranja aqui, ó, pra gente manter esse fundo mais aquecido, ó. Feita essa base aqui, vamos fazer já uma leve pele aqui, ó, pra gente ter uma estrutura. Vou fazer a limpeza, tirar o excesso do pó. Vou pegar aqui ó, um pouquinho de pó. Vou utilizar um pozinho compacto. Vou utilizar esse aqui ó, da linha da E-Make, da Embeleze. Esse daqui é o bege claro. Então eu vou pegar um pouquinho dele com aquele pincel de esfumar mesmo, ó. Vou vir trazendo aqui ó, levemente na parte inferior. Dos cílios inferiores aqui, ó. Na parte superior, onde está a base do esfumado, principalmente aqui, ó, nesse entorno, que é onde nós temos a parte abaixo da sobrancelha, tá, ó. Vou pegar um pouquinho desse pó aqui, vou trazer levemente aqui, ó, como se fosse um contorninho. Ó, bem leve. Só pra gente ter uma base aqui de um contorno. E nós vamos vir fazer a base dos cílios. Eu vou utilizar para fazer a base dos cílios um Aquacolor preto. Então, ó, eu vou utilizar o Aquacolor. Esse Aquacolor é da linha da Color Make. Então é um produto à base de água. Ele vai ser ativado com água. Então, ó, vou utilizar, borrifei um pouquinho de água para poder ativar ele. Vou utilizar um pincel, que é um pincel artístico. Esse daqui, ó, é o 422, número 00 da linha da Condor. Ele é ótimo para vocês trabalharem delineados, para vocês trabalharem alguns detalhes nos olhos, para fazer a parte do croquis. E para maquiagem artística a gente utiliza ele bastante também, tá? Então é uma linha muito boa que vocês podem ter aí em casa também para poder vir trabalhando com ele. Eu vou vir com ele fazendo a marcação como se fosse um delineado. Aqui não vai aparecer tão bem porque a gente já está falando de uma estrutura preta, então preto em cima do preto. Mas ó, vocês vão conseguir perceber aqui, ó, que eu consigo ter essa visualização, ó, da base do delineado. E eu vou vir puxando onde vai começar a trabalhar a base dos meus cílios aqui, ó. Eu gosto de puxar primeiro os cílios principais para poder dar o corpo. Ó, eu puxo, opa, para saber onde está a base dos cílios.
E aí eu começo a fazer o preenchimento dele. Lembrando de sempre trabalhar, ó, uma curvatura. E aí vem preenchendo para poder trazer um efeito de volume aí, ó. Vocês podem utilizar o lápis, vocês podem utilizar uma caneta delineadora para fazer isso também. É um pouquinho mais complicado porque vocês acabam não conseguindo fazer os cílios tão fininhos como gostaria, tá? Com pincel é bem mais fácil. Mas caso eu não tenho pincel, eu não vou fazer, vai fazer utilizando a ferramenta que vocês têm aí do outro lado, ó. Então, ó, olha já o efeito que eu já tenho através desses cílios aqui. Vou fazer agora aqui o outro lado. Então faço a mesma coisa. Faço como se fosse um delineado. Venho puxando os cílios principais. Só pra gente ter já essa ideia, ó. Percebam o movimento que eu tô fazendo na base dos cílios. Ele não é todo pro mesmo lado. Ele começa tendo uma curvatura, ficando reto, e depois tem a curvatura pro outro lado. O importante de vocês fazerem isso é que aí vai trazer mais realidade pro trabalho que vocês estão fazendo. E aí aqui começo a puxar e preencher a base dos nossos cílios. Então percebam que, ó, essa parte preta de baixo, ele vai me dar um corpo. Ele me ajuda a preencher melhor a base dos cílios, ó. Fica mais fácil pra gente poder preencher e deixar ele já mais escuro, ó. Olha que efeito legal. Então aquilo que parece um erro, que parece que não vai dar certo, é o que acaba trazendo um efeito bem legal aqui, ó, para nossa maquiagem. Feito aqui, ó, essa estrutura, isso daqui, ó, é a possibilidade de um smoke. Esse smoke, ele está sendo trabalhado todo no opaco, então vocês têm duas possibilidades para trabalhar essa ideia do smoke. Um trabalhando essa base neutra, e é trabalhar com ela mais opaca, traz um efeito incrível para os olhos, porque vai trazer um contorno, tem um charme muito grande de tapete vermelho, então dá para ter um efeito muito legal através dessa base do smoke. E uma outra opção que vocês podem ter também é trabalhar uma iluminação. Então, às vezes vocês querem, por exemplo, transformar essa base, essa maquiagem e ter um brilho a mais, nós podemos também fazer isso. E como que nós fazemos isso? Eu vou trabalhar aqui, ó, com glitter. Esse glitter aqui, ó, é um glitter da NYX. Esse daqui, ó, é esse MGLI número 6. Ele já tem a sua base voltada para o preto, porém ele traz um efeito cromado bem legal. Então, para fazer a aplicação, vamos utilizar uma cola de glitter. Vou utilizar a cola da NYX mesmo. Ó, tem a cola da NYX, a cola de glitter. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, na plaquinha. Vou utilizar um pincelzinho de esfumar, ó. Vou utilizar um pincelzinho já gordinho de esfumar. Pego o excesso, tiro o excesso na plaquinha, venho dando leves batidinhas
E aí eu vou vir fazer a aplicação dele aqui, ó. Eu faço a aplicação desse glitter na parte central, venho aplicando a cola na parte central e venho dando leves batidinhas para a parte externa. Cuidado com o excesso, nós não queremos excesso nessa base aqui, ó. A parte principal é a parte central. O glitter ele não pode ficar uma coisa marcada, então ele precisa ser algo que fique mais esfumado. Então a gente vem fazendo a aplicação dele na parte central. Ó, aplico ele na parte central. E aí, ó, conforme ele vem acabando no pincel, eu venho fazendo a aplicação dele, ó, da forma externa, para ele ter o brilho central, mas ter essa base esfumada aqui, ó. O glitter não pode morrer na pálpebra como se fosse uma coisa chapada e com marcação, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego, ó, deixa eu mostrar mais perto. Eu pego a cola, tiro o excesso, ó. Percebam, ó o efeito que dá quando eu dou a batidinha aqui, ó, na minha plaquinha. Tiro esse excesso, aplico na parte central primeiro, que é onde vai ter a maior fixação desse glitter. E aí, ó, gente, é bem leve, eu venho trabalhando com batidinhas para a parte do côncavo, ó, para a parte externa, para que a gente consiga ter esse glitter mais esfumado. Com outro pincel, eu venho aqui, ó, aplico na parte central. E aí com o restante que está no meu pincel, eu venho trazendo, ó, para a parte externa. E olha que efeito incrível que vocês conseguem aí, ó, para um smoke mais glamuroso que vocês podem utilizar aí, ó, para uma festa à noite que vai trazer um look incrível para vocês. Então, prestem bastante atenção que depois nós vamos também replicar esse croquis para uma modelo para vocês verem como fazer essa mesma base aqui em uma pessoa trabalhando na pele e tudo mais, que tem as suas diferenças. Trabalhar no papel é uma coisa, a gente acaba não conseguindo esfumar tão bem como a gente consegue trabalhar e esfumar numa pele. Então vocês podem praticar isso no papel, vocês podem utilizar o braço de vocês também para realizar essa técnica e vocês podem testar aí também numa modelo para a gente poder ir tendo esse resultado. Uma coisa muito importante, para essa técnica precisa praticar muito, então trabalhem esfumados com preto. Venha trabalhando algumas junções de sombra e venha acrescentando preto para vocês conseguirem ir praticando esse esfumado do preto para uma outra tonalidade, que isso vai facilitar bastante no processo de aprendizado de vocês, tá bom? Fiquem aí, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Aguardem em breve que nós temos mais novidades por aí também, tá bom? Um beijão e até a próxima! Muito bom, senhor Diogo. Curti bastante, gente, ó. Então vamos lá. Vou reforçar com vocês algumas coisas bem importantes aqui. Primeiro, o conceito de preto não começa só do preto, né? Composição de cor é o que traz uma vibracionalidade, se é que existe essa palavra, muito mais intensa para a cor e para o efeito realizado.
formas de segurar no pincel. Não adianta pensar no movimento se a posição e os dedos não estão corretos no pincel. Depois, gente, olha que simples, né? Pegar uma maquiagem tradicional e transformá-la em uma maquiagem glam, né? Ó, fica muito mais glamurosa, trabalhando simplesmente conceito de brilho. Não é qualquer purpurina não, né? Vocês viram que não é só aplicar essa purpurina não, né? Tem um trabalho por trás disso. Depois disso, gente, treinem, 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 passem pro rosto e continuem treinando. Espero que você tenha curtido bastante a aula de hoje. Eu curti bastante, pode ter certeza que eu vou treinar também, viu? Aquele beijo para vocês, fui!